Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Olha como nós combinamos, né? Nós estamos chegando agora para mais uma transmissão. Hoje, dia 14 de 2024, 14 de maio de 2024, e hoje nós estamos chegando para falar sobre um tema tão esperado. A desobediência gerou a maldição. Aí você vai me perguntar, mas então existe maldição mesmo dentro da igreja? Sim, se a igreja estiver fora daquilo que Deus determinou, isso gera sim maldição, com toda certeza. E nós vamos ver isso nas Escrituras, nós vamos ver isso na Bíblia Sagrada. Porque, irmãos, tudo aquilo que eu falar, se não estiver na Bíblia, você não deve dar ouvidos, tá? E tudo aquilo que eu falar aqui, eu quero que você compare na sua Bíblia. Eu quero que você abra a sua Bíblia e faça a comparação. Porque eu não posso ir além daquilo que a Bíblia diz e também não posso me furtar aquilo que a Bíblia está dizendo. Porém, existem coisas que são ditas hoje na igreja, existem coisas que não são pecados, mediante a Bíblia, não está como pecado, e a igreja prega que é pecado. Existem coisas que a Bíblia diz que é pecado e as pessoas estão passando a mão na cabeça e estão dizendo que não é pecado, mas eu fico com aquilo que diz as Escrituras. Nós vamos falar hoje muito sobre o texto de Malaquias. Malaquias 3, principalmente, é o texto usado muito para dizer que as pessoas estão roubando a Deus. Mas eu quero fazer uma análise mais profunda sobre o texto de Malaquias. Nós não vamos ler apenas Malaquias 3, do 7 ao 10, porque todo texto fora do contexto, ele gera pretexto. Eu quero convidar você para meditarmos nesse texto desde o princípio. Vamos pegar Malaquias desde o 1, vamos ver quem é que está falando e para quem está falando. Para quem é aquele recado duro que está em Malaquias? E eu te garanto, tá? Não é para mim, não é para você, tá? Mas nós vamos ver isso nas Escrituras. Porém, antes de nós começarmos, antes de darmos início, eu quero fazer junto com você uma breve oração, pedir a Deus que nos dê sabedoria, pedir a Deus que nos dê inteligência, que nos dê condições, discernimento, para que nós venhamos compreender o texto bíblico, não como eu quero entender, não como você quer entender, mas como foi que Deus falou sobre esse texto. Vamos pedir a Deus nesta noite, então, você aí onde você estiver, seja em qual plataforma você estiver nos acompanhando, né? Lembrando que nós estamos ao vivo aqui no Facebook, mas vamos estar também, esse material vai estar disponível tanto no YouTube, na página, no canal Igreja Apostólica de Jesus Cristo, quanto na Spotify, Igreja Apostólica de Jesus Cristo, para que você possa nos acompanhar. Vamos estar lá no Instagram também, na página Igreja Apostólica de Jesus Cristo. O propósito é dar condições a todos aqueles que querem meditar na palavra de Deus, e eu quero dizer para você que o meu propósito aqui é compartilhar com você aquilo que eu entendi acerca da palavra. Não sou o dono da verdade, estou disposto a ser confrontado no bom sentido. Se você discorda daquilo que eu estou trazendo mediante as Escrituras, deixe aqui nos comentários, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, né, que é o 41998480886, e nós vamos estar, então, tratando com cada um de vocês acerca da palavra de Deus. Mas então eu quero começar, veja aí que está rolando no rodapé da sua página. Malaquias, vamos começar no 1:6, que diz assim: o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o meu temor?
Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Malaquias 1:8. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isto não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isto não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Verso 9. Agora, pois, eu suplico, pede a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Verso 10. Quem há também entre vós que feche as portas por nada, e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Irmãos, aqui então nós estamos começando em Malaquias, mas veja, nós não vamos iniciar em Malaquias 3, do 8 ao 10. Vamos começar desde o 1, porque para nós entendermos para quem é que está falando. Aqui você acompanhou comigo no texto. Deus está falando com quem? Com os sacerdotes. Vamos entender, quando esse texto foi escrito, quem é que oferecia o sacrifício? Era apenas o sacerdote. E ali você observa que os sacerdotes que oferecia sacrifício para a expiação do pecado do povo, estava trazendo coisas imundas, estava trazendo animal cego, estava trazendo animal coxo, estava trazendo animal doente, estava colocando sobre o altar para oferecer o sacrifício. Então não eram as pessoas que ofereciam o sacrifício. O sacrifício ele era oferecido pelos sacerdotes. E aqui nós vemos que é exatamente para os sacerdotes que Deus está falando. Ou não é isso? Você acompanha aí o texto que está passando no seu rodapé e Deus está cobrando, dizendo para aqueles sacerdotes que colocam sobre, quando eles colocam um sacrifício, colocam um animal doente sobre o altar para sacrificar a Deus, eles estão profanando a mesa do Senhor. A quem Deus está falando aqui? É ao povo ou é ao sacerdote? Nós acompanhamos isto, irmãos, em Malaquias 1, do verso 6 ao verso 12. E não para por aí, tá? Agora eu quero te convidar para nós olharmos ainda no livro de Malaquias, porque o texto, irmãos, entendam uma coisa. As escrituras, quando elas foram feitas, elas não eram escritas, elas não eram divididas por versículo, por capítulos, eram textos inteiros, né? Então, agora nós vamos continuar. Se você continuar olhando aqui, você vai ver Deus continua falando puxando a orelha dos sacerdotes. Veja agora, então, no capítulo 2 de Malaquias. Veja no capítulo 2 de Malaquias. Começa dizendo, deixa eu pegar aqui. Deixa só eu abrir aqui o segundo banner, irmãos, que agora, ó, Malaquias 2. Olha aí, e agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração.
Eis que reprovarei a vossa semente, e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas solenes, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que temesse. Então temeu-me e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e de iniquidade converteu a muitos. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor. Mais uma vez, irmãos, com quem Deus está falando? Malaquias 2, como ele começou, e agora, ó sacerdotes, está falando para os sacerdotes. Desde Malaquias 1, você vai observar que Deus está tratando sempre com os sacerdotes, né? E aqui em Malaquias 2, ele começa, e agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós, ou seja, é para vós esse mandamento. E quando você pega no verso 4, ele diz, ó, então sabereis que eu vos enviei esse mandamento, para que o meu concerto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. O meu concerto com ele foi de vida e de paz. Lhes dei para que me temesse, e me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. Veja que Deus aqui está lembrando, irmãos, o concerto que ele fez com Levi. Veja que aqui Deus está trazendo o concerto que ele fez com Levi, que era um concerto para a vida, que era um concerto de paz. E Deus ainda diz: você se lembra qual foi o propósito de Deus? Todas as tribos receberam terras em Israel. Porém, a tribo de Levi não tinha herança em Israel. A tribo de Levi foi levantada para cuidar do templo. Vivia integralmente no templo. Vivia integralmente de cuidar da mensagem, de cuidar do templo do Senhor. Tinha ali um concerto com Deus. Mas então aqui você vê que Deus, até aqui Deus vem falando da fidelidade de Deus, da fidelidade de Deus para com dos levitas para com o Senhor. Agora, nesse momento, lembre-se, Malaquias viveu 400 anos antes de Jesus, tá? Logo então, Malaquias viveu bem após a lei, bem após a distribuição das tribos. Nesse momento que Malaquias vive, os sacerdotes que estão incumbidos de levar a mensagem, de guardar a lei, de transmitir o evangelho, agora é estes que são os guardiões. Veja aí o que ele diz após o verso 8. Acompanhe aí no rodapé do vídeo. O texto vai estar passando. Oh, glória. É aqui. Mas vós desviastes do meu caminho. Mas vós desviaste do meu caminho, e muitos fizeram tropeçar na lei. Corrompeste o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezível, que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Veja que Deus agora está chamando a atenção daqueles sacerdotes que desviaram, que se desviaram, né? No verso 7, lá ele dizia, ó, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos.
Verso 8, mas vós os desviastes do caminho, a muitos fizeste tropeçar na lei, corrompeste o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos, por isso também eu vos fiz desprezível e indigno diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas. Irmãos, para quem Deus está falando? É para mim e para você? Ou Deus está falando para os sacerdotes? É para os sacerdotes. E você se lembra, né, que Deus, um pouquinho antes, Deus falou que ele faria o quê? Que ele estava amaldiçoando. Nós vimos aqui no verso 2 de Malaquias 2, que diz, olha, se não ouvirdes e não puserdes o vosso coração, dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isto no coração. Entendam isso, irmãos. Naquele momento, quando Malaquias estava profetizando, Deus já estava falando para aqueles sacerdotes que ele traria a maldição contra eles, e já tenho amaldiçoado, disse o Senhor. Naquele momento, os sacerdotes já estavam sob maldição. Ah, mas isso era lá na lei, agora Cristo veio e Cristo quebrou tudo isso, realmente. Muda o sacerdote, muda a lei. Toda a transgressão foi perdoada na cruz do Calvário, toda a transgressão foi perdoada. Mas se nós voltarmos a fazer as mesmas coisas que aqueles estavam fazendo, nós vamos atrair de volta a mesma maldição que pegou aqueles. Ou seja, em Cristo tudo se faz novo. Então é necessário fazer tudo diferente, porque os sacerdotes anteriores estavam sob maldição porque se desviaram. Entendam isso, quando a tribo de Levi, quando os levitas assumiram o templo, eles faziam tudo com ordem e decência, faziam tudo como Deus ordenou. Com o passar do tempo, vêm os filhos, os netos, os bisnetos, o tempo foi passando, os novos sacerdotes se desviaram do caminho, quebraram a aliança feita o concerto que Deus fez com Levi. Então Deus lançou maldição. Malaquias 2:2. Deus diz que vos enviarei a maldição, e já os tenho amaldiçoado. Então aqueles sacerdotes estavam sob maldição. Correto? Ou eu estou errado? Se eu estou errado, você pode me falar. Deixa eu ver aqui, tem um comentário. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmão Zul, lá de Resende. Lourdes Barros Teixeira, a paz do Senhor. Ô, irmã Lourdes, lá em Maringá, que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês entenderam, irmãos, até aqui para quem é que Deus está falando? Deus está, através de Malaquias, Deus está falando contra os sacerdotes, não é contra o povo. Agora nós vamos entrar em Malaquias 3. E esse texto, irmãos, o que as igrejas fazem contra o povo é um crime. O que as igrejas fazem quando leem Malaquias 3, do 7 ao 10, e fala que o povo está roubando a Deus? Gente, o que essas pessoas fazem, Paulo já falava sobre isto lá em Timóteo 4, quando ele diz que haveria um tempo que pessoas que tinham a mente cauterizada iam dar ouvido a espíritos enganadores. Esses sacerdotes estão dando ouvido a espíritos enganadores. Estão com a mente cauterizada, porque o que eles estão fazendo não podem estar fazendo de sã consciência. Não podem estar fazendo de sã consciência, porque é impossível. Alguém que teme a Deus, tá? E tem que parar com essa coisa de ler um versículo e desse único versículo fazer uma doutrina. Você vê que eles leem apenas Malaquias 3, do 7 ao 10. Até aqui eu mostrei para você que toda a mensagem de Malaquias é para os sacerdotes, não é para o povo. Mas eu quero ler agora, junto com você, então, Malaquias 3.
Eu quero ler aqui eu quero ler aqui Malaquias 3 para que você possa compreender. Vamos lá, deixa eu pegar aqui Malaquias, aqui nisso eu estou, Malaquias 3. Olha aí no rodapé, eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos, mas quem suportará o dia da tua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á, e afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como o ouro, como a prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. O que eu falei antes? Quem eram os responsáveis para levar a oferta para fazer o sacrifício? Eram os levitas, né? E a Bíblia já está dizendo que o próprio Senhor vai vir, e como o ourives purifica a prata e o ouro, ele vai purificar quem? Os filhos de Levi. E estes trarão oferta de justiça ao Senhor. Verso 4. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como os primeiros anos. Você vê, por que a oferta de Judá e de Jerusalém? Porque a oferta de Judá e de Jerusalém vinha para o templo, mas quem oferecia o sacrifício? Eram os filhos de Levi. Era eles que eram responsáveis pelo sacerdócio. Então a oferta de Judá e de Jerusalém estava vindo, mas o que estava sendo oferecido não era justo, não era digno. Porém, não era o povo lá de Judá que oferecia o sacrifício, não era o povo de Jerusalém que oferecia o sacrifício. Quem oferecia o sacrifício eram os levitas, eram os sacerdotes, não era o povo. Você entendeu? Então a oferta não estava chegando, não era de justiça, não estava chegando de forma digna ao Senhor, mas não era o povo de Judá e de Jerusalém que estava oferecendo. Eles traziam as ofertas, mas quem oferecia eram os levitas. E quem estava oferecendo coisas não boas era os levitas. Vamos continuar. Olha o verso 5, irmãos. Por que as pessoas que têm posição de liderança não lê esse verso 5 e não pratica ele? Para mim, ele é mais forte do que do 7 ao 10. Olha lá. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o jornaleiro, pervertem o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Veja que aqui Deus está comparando, através dessa profecia, que ele vai ser a testemunha veloz contra o feiticeiro, contra os que juram falsamente, contra os adúlteros, sabe? E ele coloca no mesmo pacote aqueles que defraudam o jornaleiro ou o trabalhador, aqueles que pervertem o direito da viúva, que pervertem o direito do órfão, pervertem o direito do estrangeiro, porque esses não o temem, diz o Senhor dos Exércitos. Veja, irmãos, que perverter o direito da viúva, aos olhos de Deus, tem o mesmo peso de ser feiticeiro. Perverter o direito do órfão tem o mesmo peso de ser adúltero. E lembre-se que o adúltero não entrará no reino do céu. O feiticeiro não entrará no reino do céu. Não é assim que está nas Escrituras? Sendo assim, o que defrauda o direito da viúva, o direito do órfão, também não vai entrar no reino do céu. Não adianta, não existe pecadinho e pecadão. Sabe? Não é isto que nós precisamos entender. Agora aqui, de quem é que Deus está falando? Eu vou mostrar para vocês, logo na sequência, qual é o direito do órfão, qual é o direito da viúva, qual é o direito do estrangeiro, de quem é que Deus está falando nessa profecia. E aí você julga.
se dentro do seu ministério essas pessoas estão tendo esses direitos garantidos. Ou se você está defraudando o direito dessas pessoas. E se você estiver defraudando o direito dessas pessoas, essa palavra é contra vós. Ai daqueles que defraudam o direito do órfão, da viúva e do estrangeiro, porque o próprio Deus diz que ele será uma testemunha veloz contra estas pessoas. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Por que vós, ó filhos de Jacó? Aí todo mundo fala, tá vendo? Todos. Para quem que eles estavam falando aqui? Para os levitas. Os levitas são os filhos de Jacó. Não só eles, mas é para estas pessoas da quem Deus está falando aqui o texto todo. Ou se eu estiver errado, você pode me contrariar. Se eu estiver torcendo a palavra de Deus, você pode me falar, você até me ajuda. Porque eu não sou o dono da verdade, mas quero caminhar na verdade. Porém, o que eu estou pregando aqui contraria muitos sacerdotes, muitos pastores, muitos padres, muitos cooperadores, muitos líderes, muitos apóstolos, muitos bispos, todos aqueles que estão incumbidos de levar a palavra de Deus. Mas eu estou aqui para trazer a verdade, queiram as pessoas ou não. Eu não estou aqui para fazer seguidor de Jorge, porque eu não morri na cruz por ninguém, eu não tenho céu para dar para ninguém, eu não tenho salvação para dar para ninguém. Mas eu estou aqui para trazer a palavra de Deus, porque a palavra diz: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Você vai ser livre, não por mim, não pelo teu pastor, pelo teu bispo, você vai ser livre pela palavra de Deus. Conhecerás a palavra e a palavra vos libertará. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Para quem que ele vem falando? Quem é que ele vai vir purificar, como a prata e o ouro, e purificará? Os filhos de Levi. Ele está falando sobre a tribo de Levi. Aqueles que tinham a incumbência de cuidar do templo. Aqueles que viviam com tempo integral na obra. Hoje nós podemos dizer que quem substitui os filhos de Levi na obra de Deus são aqueles padres, pastores, bispos, aqueles que têm tempo integral na obra, aqueles que vivem do templo, aqueles que se alimentam do templo, pagam suas contas com o dinheiro do templo, tem tempo integral na obra. Tá? Nós já vamos chegar em quem é que está roubando a Deus. Ó, verso 7. Desde os dias dos vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Deus não vem falando aqui do concerto que ele fez com Levi? Está cobrando os sacerdotes, dizendo que os sacerdotes se desviaram e que se eles não temer o nome do Senhor, o Senhor os amaldiçoaria e já estão amaldiçoados? Malaquias 2:2? Não é isso que está lá? Deus está falando com os sacerdotes. E agora, quando você lê Malaquias 3, quando ele diz, no verso 3, que ele diz: assentar-se-á e purificando a prata, purificará os filhos de Levi. Está falando para quem? Para os filhos de Levi, para aqueles que ainda continuam herdando a função de ensinar a palavra de Deus, de cuidar do ministério, de cuidar do templo. Continua falando para esse povo. Cobra aqueles que defraudam os direitos do órfão, da viúva e do estrangeiro, direito esse que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, tá? E ele diz, ó, desde os dias dos vossos pais tem se desviado dos meus estatutos e não guardaste. Desviaram do estatuto, do concerto feito, que Deus fez com Levi, com a tribo de Levi. Esses descendentes se desviaram desses estatutos. Torne para mim que tornarei para vós. Ou seja, os sacerdotes, voltem para mim que eu voltarei para vós. Todavia, mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus?
Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Para quem que Deus estava falando aqui? Deus estava falando para os levitas, para os responsáveis pelo altar. Não era para o povo. Aonde você viu aqui Deus falando com o povo? Deus falando com os responsáveis pelo altar. Ainda fala para eles, ó, tornem para mim que tornarei para vós. Onde vocês têm me roubado? Nos dízimos e nas ofertas. Entenda isso. Lembra que anteriormente Deus falou nesta palavra que quando Deus viesse e purificasse os filhos de Levi, então a oferta de Judá e a oferta de Jerusalém seria trazida com justiça? Por quê? A oferta justa. Se a tribo de Levi trazia, entenda uma coisa, irmãos. Quando traziam esses animais, não era um animal, são tribos, são várias tribos, são muitas pessoas, esses animais vêm e obviamente não é sacrificado tudo no mesmo dia. Mas aqui os sacerdotes agora começaram a desviar, começaram a trazer, na hora de sacrificar, começaram a pegar o pior, pegar o cego, pegar o manco, pegar o doente, para sacrificar ao Senhor. E aqui o que Deus está dizendo, ó, quando é que eles estão roubando? Desde os dias dos vossos pais, nos dias dos vossos pais, guardavam a lei, né? Mas desde os dias dos vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos. Torne para mim, e eu tornarei para vós. Volte para mim, que eu voltarei para vós. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, dizeis. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Veja que aqui ele trata a nação no plural. A nação, porque ele está falando com a nação, a tribo de Levi. Não é com todo o povo. Você vai ver isso no texto a seguir. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Não é o seu dízimo, não está falando traga o seu dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. De todas as tribos, de todas as nações, todo o dízimo que chegou. Trazei a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha a maior abastança. Olha o verso 11. E por causa de vós, falando agora dos sacerdotes da tribo de Levi, e por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo. Não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Observa aqui agora, meus irmãos, quando Deus está falando, ele está falando para a nação. Roubarás a Deus? Sim, vós, toda a nação. Volte para mim, se arrependam, façam a coisa certa, e todas as nações vão ver que vocês são abençoados. Todas as nações vão ver que vocês são abençoados. Então você vê que a bênção para todas as nações depende do arrependimento da nação levita. Então você vê que com maldição sois amaldiçoados. A maldição que Deus está falando aqui no verso 9 de Malaquias é a mesma que ele falou em Malaquias 2:2. Com Malaquias 2:2, eu vou repetir, que diz assim, ó: se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vale lembrar que Malaquias 2, ele começa assim, ó: e agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado.
porque vós não pondes isso no coração. Veja que Deus o tempo todo falando para os sacerdotes. Quando ele chegou em Malaquias 3:3, ele está dizendo que Deus vai vir purificar os filhos de Levi, e continua falando sobre isso, que é por conta disso que eles não são, que esses filhos de Jacó não são consumidos, porque Deus não muda. Deus tinha uma promessa. Deus não muda. Diz que eles têm roubado a Deus desde o dia dos vossos pais. Verso 9 diz, ó, com maldição sois amaldiçoado. Torne para mim que tornarei para vós. Então entenda uma coisa, irmãos. Você hoje, eu já vou mostrar para vocês qual é o direito do órfão, qual é o direito do órfão, qual é o direito da viúva, qual é o direito do estrangeiro. Irmã Cristiane Galdino, a paz do Senhor. Deus abençoe, irmã. Continue conosco. Irmãos, então continue observando nesse texto. Eu até era para ter colocado a segunda parte do texto, né, de Malaquias. Acabei de colocar agora, tá? Pensa comigo. Você vai na igreja, você ouve as pessoas dizendo assim, lê Malaquias 3, do 7 ao 10, diz, roubarás a Deus? Sim. Nos dízimos e nas ofertas, traga aquela coisa toda. Pensa comigo. Se você não levar, se você dever para alguém e você não pagar, isso não te constitui ser um ladrão. Isso diz que você está inadimplente. Inadimplência e roubo são coisas diferentes. Aquele que deve o dízimo, se ele não pagar, ele se constitui devedor e não ladrão. Quem é o ladrão? É aquele que pega o que foi colocado lá e tira. Hoje existem lideranças religiosas roubando a Deus o tempo todo. E sabe como? Se eu receber um salário X para eu ter tempo integral na obra, e se eu usar meia hora por dia do meu tempo para que eu possa ir cuidar da minha borracharia, da minha mecânica, do meu mercadinho, cuidar, seja qual for o meu negócio, eu estou roubando a Deus. Porque esse tempo que eu estou usando para aplicar no meu negócio, eu já recebi ele. Afinal de contas, eu recebo X por mês porque eu tenho tempo integral na obra. Então eu não posso fazer outra coisa. Eu tenho que me dedicar integralmente na obra. Assim era com os levitas. Eles não tinham herança com Israel. Eles não tinham parte em Israel. Por isso eles viviam do templo, por isso eles viviam dos dízimos e das ofertas. Mas então você vê, irmãos, que aquele que está no templo, aquele que está desviando os dízimos e as ofertas levadas ao templo, estão sob maldição. É o que a Bíblia acabou de dizer. E se não é isso, me prove o contrário nas Escrituras. Mas eu não quero sair daqui sem mostrar para vocês, como eu disse, sobre o verso 5 de Malaquias 3, que disse assim, ó, e chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Ninguém mostra esses direitos, irmãos. Na igreja ninguém mostra esses direitos. Sabe por quê? Todas as vezes que eu mostro o cristianismo, irmãos, ele nos dá uma missão, que é de doar, não é de receber. O cristianismo não me permite enriquecer através das pessoas, mas o cristianismo me coloca que eu tenho que tirar. Se eu tenho 2 túnicas, eu devo dar uma. Se eu tenho 1 litro de arroz na minha casa, o meu irmão bater aqui com fome, eu tenho que dividir com ele. O cristianismo, ele ensina para mim que não é para eu guardar dinheiro na terra onde o ladrão rouba. Que na missão não é para levar ouro nem prata nos meus alforjes. Toda essa retórica trazida pelo cristianismo, ele faz com que o líder religioso se empobreça. Só que a religião quer fazer ele enricar. Mas digo para você, como nós lemos aqui, e creio que já ficou maçante eu
De tanto que eu te mostrei os locais aonde a Bíblia, onde a Bíblia está mostrando, glorificado e santo é o nome do Senhor, onde a Bíblia está mostrando que aqueles que estão andando assim estão sob maldição. Porém, eu quero mostrar para você agora qual é o direito do órfão, qual é o direito da viúva, qual é o direito do estrangeiro. E quando eu te mostrar isso, você vai ver que o destino das arrecadações, ela toma uma outra proporção, uma outra direção. Deixa eu te responder uma coisa. Você sabe que nós cristãos, nós estamos na nova aliança. Estamos no novo pacto, na nova aliança, correto? Em Jesus Cristo. A lei, os dízimos, porque os dízimos, eu tenho vídeo que fala sobre isso, mas eu posso trazer isso especificamente falando sobre o pagar dízimo, dar dízimo ou não dar dízimo, tá? Mas os dízimos, nós temos ele dado lá por Abraão e por Jacó antes da lei, por graça. Ou seja, eles sentiram e fizeram um voto, foram lá e deram. Não tinha lei que obrigava. Quando chegou a lei, isso virou obrigatório para as tribos. Por quê? Imagina o seguinte, os levitas, eles precisavam ficar no templo. Eles não tinham herança em Israel. Então, eles precisavam comer, precisavam beber, eles dedicavam o tempo deles integral à obra. Porém, entramos na graça, não temos mais a lei. Os judeus, eles continuam na lei. Mas eles não dão dízimos. Por quê? Os judeus não fazem mais sacrifícios. Por quê? Se os judeus que ainda continuam na lei não estão dizimando, por que nós que estamos na graça somos obrigados a dizimar? Você parou para pensar? Mas ainda assim, quando dizimamos, onde é aplicado o dízimo? Será que ele está guardando? Qual é a relação do dízimo com o direito do órfão, o direito da viúva e o direito do estrangeiro? Veja, no livro de Deuteronômio 14, do verso 22 a seguir. Eu vou puxar aqui esse texto, tá? E eu quero... eu vou puxar aqui esse texto do 22 inicialmente ao 27. Eu vou colocar esse texto para você, e daí você tira as suas conclusões, tá? Porque aqui eu vou te mostrar o direito do órfão, o direito da viúva, o direito do estrangeiro. E aí você faça... Olha, está aberto. Certamente darás o dízimo de todo o fruto da semente. Deuteronômio 14, 22. Que a cada ano recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comereis o dízimo do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido que os não possa levar, por estar longe de ti, o lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome. Quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas e por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te, tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita,
que está dentro das tuas tendas, das tuas portas, pois não tem parte e nem herança contigo. Você está vendo, irmão? As pessoas deveriam. Estamos falando do dízimo lá, né, como era no Velho Testamento, como era na lei. Mas olha o que Deus diz: que certamente tirariam os dízimos. E no lugar que Deus escolheu para pôr o seu nome. Você lembra que o templo em Jerusalém, Deus, quando ordenou a construção, disse que era para colocar o nome dele naquele templo, e ele se manifestaria e atenderia os pedidos feitos ali. Então, o templo do Senhor era em Jerusalém, e Deus colocou o seu nome naquele templo, e as pessoas tinham que ir a Jerusalém para adorar a Deus. Mas, então, as pessoas teriam que fazer o quê? Recolher os seus dízimos e levar o azeite, os grãos, o mosto, tudo o que colhesse, os primogênitos das suas criações, e levar aonde Deus escolheu colocar o seu nome, que era no templo lá em Jerusalém. Mas ao chegar lá, o que ele faria? Ele entregaria para o sacerdote, sentaria no banco com a barriga roncando e está tudo certo? Não, era para ele comer, ele com a sua família. É isso que o texto está dizendo. Mas se o caminho for longe, então você vai vender, vai atar o dinheiro na sua mão e vai lá para o lugar que Deus escolheu colocar o seu nome. E aquele dinheiro você vai dar tudo o que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, por tudo que pedir a tua alma. Tudo o que pedir, tudo que você desejar, né? E ali você vai comer perante o Senhor teu Deus. Você vai se alegrar, você e a tua casa. Só não deixa os levitas desamparados, porque eles não têm herança em Israel, eles não têm parte contigo. Isso nós estamos falando dos dízimos, tá? Então você vê primeiro, o dízimo não era para dar para o sacerdote. O dízimo não era para colocar lá em cima do altar para eles fazer o que eles quisessem. Não, era para você e a sua família comer lá no templo onde Deus escolheu colocar o seu nome. Ou eu estou errado? Não é isso que diz Deuteronômio 14, 22? Mas agora eu quero continuar. Edicleia, Graciano, a paz do Senhor. Irmã Sharon, Deus te abençoe, irmã Sharon. Prazer ter você aqui com a gente. Glórias a Deus, continue conosco, minha irmã, que Deus te abençoe. Vamos continuar aqui então, irmãos. E agora eu quero mostrar para vocês, porém, existe uma outra escala de dízimos, tá? Que é dado a cada 3 anos. Agora acompanhe comigo esse dízimo. Irmãos, isso que eu estou falando para vocês, as lideranças religiosas odeiam que eu fale isso. Sabe por quê? É muito fácil. Vocês imaginam, irmãos, se eu fizesse uma organização religiosa e todas as pessoas trouxessem para mim 10% do seu dinheiro? Eu iria andar de carro 0 quilômetro, sabe? Seria muito mais fácil para mim. Né? Ia ter dinheiro para ir de avião de um lado para o outro, talvez para outros estados, para outros países, mas não é isso, irmãos. A verdade de Deus não é isso. E eu não quero estar sob a maldição que os antepassados ficaram, porque desviaram dos estatutos. Eu não quero isso para mim. Veja o texto aí, é Deuteronômio 14, 22. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita, e no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas, dentro da tua casa, dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois não tem parte nem herança tem contigo. E o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Então, você está vendo, irmão? Ao final de 3 anos,
tirarás todos os dízimos e você vai recolher aonde? Não é no templo, é nas suas portas. E então vai vir, olha o direito do órfão, do estrangeiro, da viúva. Eles virão comer com você na sua casa. Hoje, quando está acontecendo uma situação como essa lá no Rio Grande do Sul, se você falar que você vai usar o teu dízimo para ajudar aquele povo, as lideranças vão dizer, você não pode fazer isso. Mas veja que, se você falar que você vai usar o dízimo, e você vai fazer um banquete na sua casa, vai chamar as viúvas da tua comunidade, os órfãos da tua comunidade, os estrangeiros da tua comunidade, e vão se fartar junto com você na sua casa, você vai ouvir que você não pode fazer isso, mas a Bíblia está dizendo que é isso que é para ser feito. Veja que, então, anualmente tiravam os dízimos, recolheriam, levariam no templo, mas para que eles pudessem comer, junto com a sua família. Não desamparando os levitas que não tinham parte, nem herança nesse negócio, em Israel. E a cada 3 anos tirariam o dízimo de toda a sua colheita, de todos os seus bens, e recolheriam nas suas portas, e então viriam ter contigo os levitas, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, e todos fartar-se-ão junto com você, comerão junto com você, para que Deus abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Então, para você ser abençoado, é assim que Deus te ordenava fazer. Você entendeu, então, irmãos? Deus faz um concerto com Levi, fazendo um resumo de tudo que nós lemos hoje. Deus faz um concerto com Levi, com a tribo de Levi. Esses começam a cuidar do templo, e sendo fiel ao templo, e Deus é com eles, e Deus se manifestava no templo. Deus se manifestava no meio deles. Porém, o tempo foi passando. Os seus descendentes se desviaram dos seus estatutos e começaram agora a trazer oferta que não agradava a Deus. Começaram a trazer oferta que não agradava a Deus. Deus usa Malaquias, todo o texto de Malaquias aqui falando o quê? Para os sacerdotes, dizendo que eles se desviaram dos estatutos, que o próprio Senhor vai vir, vai purificar os filhos de Levi, como o ourives purifica a prata e o ouro. E o próprio Senhor vai ser uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o direito do órfão, da viúva e do estrangeiro. E que Deus ainda não consumiu os filhos de Jacó, porque Deus não muda. E essas pessoas, roubarás o homem a Deus? Sim, vós toda a nação, porque está falando para uma nação. Nos dízimos e nas ofertas. Mas se essas pessoas tornar para Deus, torne para mim que tornarei para vós. Serei convosco como era com vossos pais. Ou seja, vou ser o mesmo Deus de antes, vou me manifestar para vocês. Se vocês tornar para mim, se vocês voltar para mim, eu voltarei para vocês. E se vocês se converterem, por esta nação, se vós toda a nação está roubando a Deus, né? A nação levita. Mas se vocês tornar para mim, vou repreender o devorador para que não a vinha do campo não vai ser estéril, o devorador não vai mais comer as plantações, então vai haver abundância na terra. E todas as nações vão ver que vocês são bem-aventurados. Todas as nações vão testemunhar o milagre na vida de vocês. Então, fique muito claro aqui. Todo aquele líder religioso que está obrigando as pessoas a dar dízimos. Volto a dizer, por que os judeus não estão recolhendo dízimo? Aonde está o nome de Deus nos dias de hoje? Quem é o templo do Senhor hoje? Você é o templo do Senhor. Você é a morada do Espírito Santo. Deus habita em vós. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Então, na graça, existe uma profecia que diz que quando o Messias viesse, ele faria cessar o sacrifício em Israel. Hoje, não sacrificam mais em Israel. Hoje, não dizimam mais lá.
Mas deveriam dizimar, porque eles continuam na lei, eles não aceitaram Jesus. A lei, eles continuam na lei, mas mesmo continuando na lei, eles não estão dizimando. Sabe por quê? Porque não existe mais o templo. E o lugar de levar o dízimo era no templo, porque foi lá que Deus escolheu colocar o seu nome. Porém, na graça, Jesus escolheu, ele veio buscar um povo para o seu nome. Nós vivemos em nome de Jesus. O nome do Senhor está sobre nós. Nós somos templo, nós somos morada do Espírito Santo. Não é um templo feito por mãos humanas, ele não habita lá, o nome dele não está lá. O nome dele não está lá no templo. O nome dele tem que estar em mim, tem que estar em você. Portanto, se você... Mas continuam pregando que isso é uma obrigatoriedade. Não é. Não tem como ser. A Bíblia não dá esse direito. Continuam usando o texto de Malaquias para dizer que que as pessoas estão roubando a Deus. Quem não paga é inadimplente. Quem não paga não é ladrão. Porém, os dízimos recolhidos servem para tratar do órfão, da viúva e do estrangeiro. Não é para comprar iate, comprar fazenda, nem para construir templos mirabolantes. É para cuidar tem que cuidar de pessoas, porque o templo tem que... O dízimo era consumido aonde Deus colocou o seu nome. Como a palavra do Senhor disse, grava esses dois versículos, Malaquias 2, verso 1 e 2, Malaquias 3, 9. Todo aquele que está na posição de levita hoje, que tem tempo integral na obra, e que está desviando o seu tempo fazendo outra coisa, está roubando a Deus. Todo aquele que tem a missão de cuidar do templo e que está usando o dinheiro do altar para si, está roubando a Deus. Está roubando a Deus. E se está roubando a Deus, está sob maldição. Irmãos, por que é então que hoje a gente não vê mais Deus se manifestar? Olha para mim, você que está me acompanhando, quem é que você conhece que é cego de nascença que voltou a enxergar? Quem é que você conhece que é paralítico de nascença que voltou a andar? Você conhece? Eu não conheço. E se você conhece, me diz aonde que está, que eu quero ir lá e quero entrevistá-lo, quero conhecer. Eu continuo crendo no poder de Deus. Eu continuo crendo em milagres. E eu quero testemunhar esses milagres. Eu continuo crendo, Deus não mudou. Mas o sacerdócio terreno hoje, na sua grande maioria, está sob maldição. É o que Malaquias acabou de nos dizer. Aí você vai me dizer assim, mas é todo mundo? Não, não é todo mundo. Porém, observa uma coisa. Quando você vê a cidade de Sodoma e Gomorra, havia um pecado institucionalizado, padronizado naquela cidade. Mas lá existia idosos, lá existia crianças que não estavam fazendo parte daquele pecado de sodomia, daquele pecado praticado em Sodoma e Gomorra. Mas Deus fez o quê? Destruiu a cidade como um todo. Ali foi pessoas que devia, pessoas que não devia. Deus julgou de forma padrão. Da mesma forma, a igreja, irmãos, como a igreja institucionalizou, padronizou esse modelo que está aí, então, aqueles que estão, a ira de Deus é sobre todos, irmãos. Nós todos ficamos sob essa condição, por culpa daqueles que estão fazendo. É o que a palavra de Deus diz. Deus diz que se aqueles sacerdotes não voltassem para ele, seriam amaldiçoados e já estão amaldiçoados. 3:9, ele diz o quê? Vou ler novamente 3:9 para poder encerrar aqui, irmãos. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós toda a nação. A nação dos sacerdotes estava roubando a Deus.
Vós sois amaldiçoados. Deus amaldiçoou, irmãos. É incrível. Gente, mas em Cristo, nós somos, sim, isto foi lá no Velho Testamento, isso foi lá na lei. Portanto, se nós hoje voltarmos a fazer as mesmas, Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, levou, sepultou essa maldição, tá? Mas se nós agora em Cristo voltar a ter as mesmas práticas, vamos receber o mesmo pagamento que eles. Vamos também receber a mesma condenação. É hora de se converter. Agora eu falo com os sacerdotes, agora eu falo com os cooperadores, com os pastores, bispos, apóstolos, padres, todos aqueles que têm função de liderar a obra de Deus na terra. É hora de se converter. É hora de voltar a fazer aquilo que a Bíblia diz que é para ser feito. E se alguém discordar do que eu estou falando, eu estou disposto. Nós podemos debater isso biblicamente. Eu posso enviar um link para você e você dividir a tela comigo. Você abrir a tua Bíblia aí, eu vou abrir a minha Bíblia aqui e nós vamos tratar desse assunto. Se você biblicamente me convencer que eu estou errado, eu não sou o dono da verdade. Mas até aqui eu não tenho razão nenhuma para crer diferente disso que nós acabamos de pregar aqui hoje. Amados, que Deus abençoe todos vocês. Nós estamos encerrando, estarei aqui na próxima terça-feira. Se há algum tema que vocês querem que a gente trate aqui na próxima terça-feira, você coloca nos comentários, você pode também me mandar através do WhatsApp, tá? E assim eu vou estar trazendo o tema que você escolher. O meu WhatsApp eu vou deixar aqui na tela, tá? Para que você possa mandar mensagem. O meu WhatsApp é DDD 41 998480886. Eu vou estar deixando, eu vou estar colocando para você aqui na tela, para que você possa tomar nota. Ó, está aí o meu WhatsApp. Você pode salvar esse número, você pode me mandar a mensagem. Olha, eu gostaria que você falasse na próxima terça-feira sobre esse tema. Por exemplo, mulher pode ser pastora, não pode ser pastora? Eu como carne de porco, isso posso, isso não posso. Eu trabalho no sábado, estou certo ou estou errado? Enfim, eu fui batizado em nome, com os títulos, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Com os títulos e não com o nome. Tá certo? Tem que me batizar de novo? Não tenho. Ah, eu gostaria de batizar o meu filho recém-nascido, batizar a criança, tá certo ou tá errado? O tema é você, para a próxima terça-feira, eu vou deixar você escolher. Eu vou ficar aguardando. Tanto pode ser aqui nos comentários deste vídeo, aqui no Facebook, tá? Ou através do nosso WhatsApp. E assim a gente vai estar tratando na próxima terça-feira. Amados, muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu quero fazer uma breve oração agora de agradecimento a Deus por esse encontro, por esse dia. Quero agradecer aqui os comentários da irmã Edicleia Graciano, que é da Sharon, né, filha da irmã Edicleia. Que Deus abençoe vocês. A Cristiane Galdino, inclusive estamos devendo uma visita para a Cristiane Galdino e faremos ainda esta semana, se Deus assim nos permitir. Lourdes Barros Teixeira, lá de Maringá, o Zul, lá de Resende, todos eles conosco. Que Deus abençoe. Você que está comigo agora, inclina a sua cabeça, feche os seus olhos e, pelo olhar da fé, busque ver o trono de Deus. E nesse momento você fale com Deus. Senhor meu Deus, Pai, nós estivemos na sua presença, Pai, falando sobre a sua palavra, Senhor. Deus amado, com o nosso coração aberto, sem nenhum interesse, meu Pai, de buscar benefícios terrenos, Senhor, buscar vantagens, Senhor amado. Não é isso, Pai. Nós não queremos seguidores de homem, Pai. Eu não quero ninguém me seguindo, Senhor. Eu quero pessoas seguindo ao Senhor.
obedecendo a sua palavra, buscando a sua salvação, meu Deus, porque o Senhor tem salvação para dar, Senhor. Esse é um dom que vem de vós, meu Pai. Deus amado, nós estamos aqui apenas como servos do Senhor. Pai amado, cada uma das pessoas que estiveram conosco, toca no coração de cada um, abre o coração de cada um, abre a mente de cada um, Senhor, para que compreendam a sua palavra, meu Deus, para que possam buscar a sua verdade, Senhor, buscar a sua salvação, meu Pai. Meu Deus, aqueles que ainda não se converteram ao Senhor, que possam sentir no coração o desejo, Pai, de converter-se ao Senhor. Deus amado, não é uma placa, não é uma religião, Senhor amado, não é um nome de um ministério, não é o nome de um pastor que vai salvar qualquer uma dessas pessoas, Pai. É o sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário, meu Deus, e a mensagem que o Senhor pregou, Senhor, nós estamos reproduzindo, meu Pai. Meu Deus, como o Senhor disse em Mateus 24:14, quando o Senhor disse que este evangelho, o evangelho do reino, será pregado para testemunho a todas as gentes, até os confins da terra, e então virá o fim. Pai amado, eu sei que chegarás a hora que o Senhor vai requerer de cada um, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que todos nós possamos estar preparados. Meu Deus, que o Senhor alcance cada filho e cada filha, cada pessoa, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que assim seja um dia de vitória para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus, assim seja. E o nome do Senhor para sempre seja louvado. Graças te dou, Pai. Irmãos, que Deus abençoe todos vocês. Obrigado por estar comigo até agora. Você que vai entrar na sequência, continue compartilhando, continue nos ajudando a semear essa mensagem. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Beijo no coração de todos e até a próxima terça-feira, às 20 horas, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.